Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 do livro de 1 Reis, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Como eu sempre digo, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e ele acaba entregando para muitas outras pessoas também. Então, faça isso logo, sua evolução diária tem sido bênção para você. Logo no início do vídeo, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Gente, vamos lá? 1 Reis, capítulo 21, tem 29 versículos e o texto começa dizendo assim, ó: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio do Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha ainda melhor, ou se preferir, eu lhe pago, seja qual for o valor que você me pedir. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Ó, presta atenção, porque aqui no versículo 3 desse capítulo, tá a chave de entendimento desse texto, tá bom? Então, Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa aborrecido e indignado porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está aborrecido? Por que você não está comendo? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em troca dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei? Levanta-se, come, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, colocou os selos do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandei 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: agora levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou a vender. Ele não está mais vivo, agora ele está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então o Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescentou: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, e ele respondeu: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou sejam livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, os cães vão comer. As aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de Israel. Olha só, gente, o verso 25... nunca existiu ninguém como Acabe. Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo que Acabe foi o pior de todos os reis do reinado do norte.
ele se comportou de maneira tão detestável, ou seja, a mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsados de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Então, olha só que interessante, aqui o último versículo está dizendo que Acabe, ele se arrependeu dos seus feitos, né, e foi lá, de alguma maneira, tentar mover o coração de Deus para que Deus não pesasse a mão sobre a vida dele. Mas os pecados deles, assim, foram pecados que aborreceram demais o coração de Deus. Deus, então, interveio ali por meio do jejum, né, da busca, da consagração dele, e aliviou o decreto. Então disse: enquanto ele estiver vivo, eu não vou fazer o que eu falei, mas a partir do momento que ele morrer, o filho dele vai sofrer essas consequências. É como se, literalmente, o pecado do pai agindo nas próximas gerações, né? É claro que se daqui para frente, né, a Bíblia nos ensina, né, que a maldição ela pode encontrar até 4 gerações, mas o ciclo da maldição rompe na vida daquele que entende que está debaixo de uma maldição e que busca no Senhor o arrependimento. Deus quebra e abençoa 1000 gerações. Então, aqui tinha um decreto que deixa claro que a oração, que a busca, que a mansidão, que o jejum de Acabe moveu o coração de Deus. Então, a palavra de Deus veio a Elias dizendo, pelo fato dele ter se humilhado, eu não trarei essa desgraça durante o seu reinado. E é claro que se os filhos deles, né, tivessem bom comportamento, Deus teria feito uma aliança. Mas isso aqui é pra gente aprender um pouco mais adiante, tá bom? Vamos interpretar literalmente o que esse texto está querendo nos ensinar, tá? Eu fiz aqui uma explanação do finalzinho, porque é importante para o entendimento do texto. Gente, esse texto aqui está narrando a história de Nabote e Acabe, né? A Bíblia fala sobre Acabe, né? Esse personagem emblemático aqui, muito conhecido como um dos piores reis das tribos do norte. Esse homem foi casado com Jezabel, relembrando, né? Jezabel era uma princesa cananeia, adoradora de Baal, adoradora de Azerá, deuses conhecidos como deus da fertilidade, deus da chuva. Nabote era um homem de uma cidade de Jezreel, que ficava no território do reino do norte, cujo o rei era o Acabe. A Bíblia não fala muito sobre Nabote, né? O que nós sabemos, segundo os relatos bíblicos, é que Nabote era um homem que tinha uma propriedade, uma vinha muito bonita, muito bem cuidada, que ficava literalmente ao lado do palácio de Acabe, tá? Jezreel ficava a quase 40 quilômetros de Samaria. Samaria era a capital do reinado do norte. Então esse palácio de Acabe não era o palácio principal, era uma espécie de segundo palácio, uma residência de verão, conhecido nos dias de hoje como uma casa de campo, uma casa de praia, né? O palácio principal ficava em Samaria. Aí certo dia Acabe vai visitar esse palácio, vai tirar umas férias, vai ficar um tempo nessa casa, nesse palácio, e ele vê a plantação de uva de Nabote, enche os olhos, né, naquela vinha, e ele vai pessoalmente negociar a compra dessa vinha. A intenção de Acabe, na verdade, era comprar vinha para utilizar o terreno para aumentar a sua horta. Ou seja, ele queria, vamos exemplificar aqui, quebrar o muro do palácio e aumentar ali, né, a horta dele com aquela vinha bonita de Nabote. Acabe, ele vai fazer uma proposta excelente de compra. Pede o que você quer, o valor que você me pediu eu vou te pagar, eu quero comprar e tal. Só que Nabote, ele vai explicar, lembra que eu disse, o versículo 3 vai explicar literalmente? Ele diz: eu não posso vender a minha herança, a herança dos meus pais. Ou seja, Nabote aqui tenta explicar para Acabe que ele não pode fazer aquele negócio porque aquela vinha, na verdade, foi uma herança deixada pelo seu próprio pai para ele. Aquele terreno mantinha viva toda a descendência de Nabote. Era como se Nabote estivesse tentando explicar que aquela vinha não tinha preço, aquela vinha tinha um valor, ia muito além de preço. Agora, com a negativa de Nabote, Acabe ele vai ficar muito triste e ele coloca seu coração naquela vinha. Ele queria comprar de qualquer jeito. Pelo fato de não conseguir comprar, a Bíblia diz que Acabe ficou tão desgostoso que caiu na depressão, né? A reação dele foi voltar para sua casa e ficar deitado numa cama sem se alimentar. Jezabel, que já não era coisa que prestava, né? Percebe a tristeza do marido e vai questioná-lo. E aí, rei, por que você está desse jeito? E ele responde que a tristeza dele era por conta da vinha de Nabote. Jezabel, uma mulher extremamente manipuladora, que gostava de uma contenda, ela logo diz a Acabe: como assim, você vai ficar aí deitado sem se alimentar?
se posiciona como rei, cara, vai, levanta. Acabe, na verdade, aqui se a gente for analisar, era um bananão, né? Era um rei manipulado pela Jezabel. Ele diz a ela que... ela diz a ele, levanta da cama e vai comer, né? Eu vou conseguir essa vinha para você. O casamento entre Acabe e Jezabel, como nós já sabemos aqui, eu já expliquei isso em capítulos anteriores, foi uma espécie de casamento político com o intuito de uma aquisição de mais poder, né? Então, pela lei, o povo cananeu, ok? O povo cananeu, o povo de Jezabel, eles poderiam adquirir qualquer tipo de terra, confiscar qualquer terra que o rei quisesse. Então, eles poderiam chegar e falar assim, eu gostei da tua terra, estou confiscando ela, vou pagar o preço que eu acho justo, sai daqui que a terra agora é minha. Então eles pagavam o que achasse justo. Aqui a proposta foi diferente. Acabe estava falando, eu pago o preço que você me pedir, não era nem o preço que eu acho justo. Por quê? Porque em Israel não existia essa lei de confiscar a terra de alguém. Israel, na verdade, sempre foi conhecido como a terra de propriedade de Deus. E os judeus eram tidos como mordomos que administravam aquilo que haviam recebido de Deus. Portanto, preste bem atenção, a terra dada por Deus pertencia à família por herança. E o rei não podia confiscar a terra. Existia uma lei que dizia que a terra dada por herança, o rei não podia chegar simplesmente e falar, eu quero essa terra para mim. Então, Nabote aqui estava resguardado pela lei. Quando ele diz, eu não posso te vender essa terra, o verso 3, ele está dizendo assim, ó, a lei não me permite, eu não posso trazer desgraça para minha família. Se ele vende aquela terra, é como se ele estivesse rejeitando o próprio Deus e atraindo desgraças do mundo espiritual. Então os israelitas eram proibidos de negociar as suas terras. As terras deveriam passar de geração em geração, uma espécie de herança espiritual. Você está entendendo isso? Se caso Nabote aceitasse vender a sua terra, ele automaticamente estaria ali deserdando a sua própria descendência. Levítico 25 vai falar acerca da lei dos direitos de propriedade. Essa lei era muito clara em relação à não possibilidade de venda das terras pelos israelitas. A intenção dessa lei era manter o povo amparado, era não ter gerações ali que caíssem na pobreza e na desgraça. Então vender a terra significava descumprir a lei, algo que ia desagradar a vontade de Deus. Agora, como Jezabel não respeitava nada e nem ninguém, o que ela faz? Ela vai maquinar um plano do inferno contra Nabote. Ela vai acusar Nabote de blasfemar contra o rei. Ela contrata 2 testemunhas falsas que vão incriminar ali o pobre coitado. A pena para quem blasfemasse contra o rei era de morte por apedrejamento em praça pública. E foi literalmente o que aconteceu. Nabote foi injustamente acusado e morto a pedradas. Deus ele vai se revoltar contra a atitude de Jezabel, essa atitude consentida por Acabe, que prontamente envia o profeta Elias para anunciar o pecado. A sentença dada por Deus contra o pecado foi a morte de Nabote vai ser vingada. No mesmo lugar que ele permitiu que Jezabel de matar Nabote, ali mesmo Acabe, olha só que interessante, seria morto de maneira brutal. O que mais me chama a atenção nessa história é que mesmo correndo risco de morte, Nabote ele não abre mão da sua herança. Ou seja, Nabote se posiciona, né, ele tinha a lei ao seu favor, ele estava amparado pela lei, mas a Jezabel era a Jezabel, né, o espírito ali vai maquinar algo ruim, literalmente para destruir a vida desse rapaz e tomar posse daquilo. Ela não media esforços para ter o que ela queria. Tá bom? Então vamos lá. Lição de aplicação prática. Aqui é uma interpretação para você entender esse texto, né? Um texto bem interessante. Desse texto aqui a gente consegue tirar 2 boas lições, na verdade. Uma boa, quer dizer, as 2 são boas, né, para o nosso entendimento, mas uma vai nos trazer uma concepção boa e a outra uma concepção ruim. Uma, na verdade, daquilo que a gente deve fazer e a outra daquilo que a gente não deve fazer. 2 homens, 2 atitudes parecidas, porém bem distintas. Na verdade, um, ele não abre mão da herança e o outro não abre mão da sua cobiça. Um com uma atitude certa e o outro com uma atitude errada. Então vamos lá, 2 lições. Primeira lição de hoje, né, que a gente aprende aqui, é a atitude de Nabote. Nabote, ele não abre mão da herança dele por nada. E o que a gente pode trazer pra gente? Eu disse que essa lei era uma espécie de herança espiritual. Eu e você estamos debaixo de uma herança espiritual e nós cristãos, estamos debaixo de uma promessa, de uma herança espiritual. E a gente não pode abrir mão de viver essa herança, de acessar essa herança. Abrir mão da nossa herança espiritual é o mesmo que se deixar vencer pela vontade da carne, pela ganância e pelo pecado.
Herança espiritual nada mais é do que uma ação de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, para a vida daqueles que cumprem os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: Deus é bondoso com aqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele, Deus, abençoa o seu povo e os seus descendentes por até 1000 gerações. Ou seja, a herança espiritual diz respeito a uma promessa para aqueles que cumprem princípios espirituais, mandamentos bíblicos. Se nós, filhos de Deus, andarmos em obediência, seremos abençoados. Tomaremos posse daquilo que já está preparado para nós. Levítico 26, Deuteronômio 28, vai falar sobre as consequências da obediência à palavra de Deus. E tudo isso aqui, essa herança, essa posse, aponta tanto para bênçãos materiais como bênçãos espirituais, da parte de Deus para com os filhos obedientes. Ou seja, quem tem acesso a essa herança? Os filhos que obedecem, os filhos vitoriosos, aqueles que vencem o pecado e obedecem a palavra de Deus. Então, a grande questão aqui, na verdade, é que porque falta de entendimento, os filhos de Deus não conseguem acessar ou estão abrindo mão da sua própria herança espiritual. Na verdade, tem muito cristão vendendo, trocando, negociando a sua herança por conta de prazeres carnais, por conta da sua natureza carnal. Quando nós abrimos mão da nossa herança espiritual, na verdade, nós estamos descumprindo a lei e desagradando a vontade de Deus. Eu sempre digo que as nossas atitudes aqui no mundo físico determinam a nossa realidade espiritual. E entender isso é fundamental para a gente ter acesso, aqui no sentido literal, à nossa herança espiritual. Para ter acesso à herança espiritual, eu preciso carregar dentro de mim uma consciência espiritual. Então entenda isso aqui, ó. Quando nós falamos em herança, logo vem em nossa mente bens físicos, materiais, né? Agora, herança física. Mas além da herança física, nós também carregamos e temos acesso a uma herança espiritual. A nossa atitude no físico, além de influenciar a nossa vida, também gera uma influência lá no mundo do espírito. O versículo anterior, que diz que Deus é bondoso àqueles que amam e obedecem, e ele abençoa até 1000 gerações, mas também vai dizer assim, ó, ele castiga até a 4ª geração daqueles que desobedecem. Então nós acabamos de ler aqui, ó, Êxodo 20, 5, e a continuação desse texto vai dizer, Deus castiga até a 4ª geração daqueles que desobedecem. Ou seja, nós somos afetados positivamente ou negativamente por nossa obediência ou por nossa desobediência. As nossas atitudes aqui no mundo físico, elas vão gerando acesso ou vão distanciando o acesso da nossa herança no mundo espiritual. Nabote vai nos ensinar que nós não devemos abrir mão da nossa herança espiritual por nada. Porque quando a gente abre mão da nossa herança espiritual, nós não estamos apenas abrindo mão de algo, mas nós estamos atraindo maldição tanto para a gente nos nossos dias e também para os nossos descendentes. Então aqui a instrução é, não abra mão da sua herança espiritual. A sua atitude, além de trazer consequências danosas para a sua própria vida, podem também prejudicar a vida de pessoas inocentes que nada tem a ver com isso, os filhos, netos e bisnetos, porque a nossa desobediência pode atrair maldição para alcançar até 4 gerações, a nossa e mais 3 adiante. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Agora, a nossa obediência atrai bênçãos do Senhor para até 1000 gerações. Nós precisamos quebrar o ciclo de maldição, né? Quebrar o ciclo da desobediência com obediência, tá? A segunda lição de hoje, aqui agora a gente vai aprender com a atitude de Acabe. Aprendemos a primeira com a atitude de Nabote, que é não abrir mão da herança espiritual, e com Acabe é que a gente não pode se contaminar com a cobiça. Olha só, Acabe ele vai colocar os olhos naquela vinha de Nabote de tal maneira que aquilo acaba virando uma cobiça, ele fica doente, depressivo, não consegue comer porque ele queria a vinha. O cara era o rei, o cara tinha tudo. E ele ainda queria a vinha do pobre do Nabote. Ou seja, toda cobiça aponta para um ciclo de destruição. Você precisa entender, ó, a cobiça gera frustração. A frustração é o sentimento que faz você se aprofundar no pecado. O desejo de Acabe virou cobiça. A cobiça levou ele a uma frustração. A frustração levou ao pecado e a consequência do pecado é a morte. O 10º mandamento bíblico está escrito em Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O cara era rei, estava debaixo da lei, estava cobiçando a vinha do próximo. Ele tendo muito e cobiçando pouco. E o mandamento bíblico diz, não cobice a casa do teu próximo. O que Acabe fez?
caiu literalmente no pecado da cobiça. Nós cristãos estamos debaixo de leis, de mandamentos. E essas leis, esses mandamentos bíblicos regem as nossas vidas nas 3 esferas, física, emocional e espiritual. O cumprimento dessas leis vão gerar bênçãos para as nossas vidas, mas o descumprimento gera maldição. João 14:31 diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama, e aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Ou seja, a manifestação de Jesus nas nossas vidas aponta para a promessa de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Olha só, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Gente, olha esse texto. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, pelas suas debilidades, sendo por esse arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, olha só, a cobiça engravidou e deu à luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. O que isso quer dizer? Que a prática de todo pecado tem uma raiz chamada cobiça. A mãe do pecado é a cobiça. Ou seja, todo pecado ele nasce de um desejo de cobiça. E onde a cobiça começa, gente? No campo das emoções, na sua mente. A cobiça é gerada através de pensamentos que viram sentimentos que nos levam ao pecado que gera morte. Olha o nível disso aqui. Em nome de Jesus, não se contamine com a cobiça. Amém, gente? Então hoje nós aprendemos aqui que a gente não pode se contaminar com a cobiça que foi gerada no coração de Acabe. E também aprendemos, com Nabote, que não podemos abrir mão da nossa herança espiritual por nada. Em nome de Jesus, não deixa nada roubar de você a sua herança espiritual. Amém? Glória a Deus. Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui de 1 Reis, no Evolução Diária. Agora, vamos agitar a rede social em nome de Jesus. Curte, comenta, compartilha, tira print da tela, posta para eu repostar em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos estudar o último capítulo aqui do livro de 1 Reis, então não perca por nada que nós já estamos encerrando, Vamos fechar a semana encerrando o livro de 1 Reis. Semana que vem a gente já entra a todo vapor em 2 Reis, e vamos também com tudo, porque o nosso propósito aqui é ler e estudar a Bíblia inteirinha, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça aí de agitar as redes sociais, eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária. Deus te abençoe!